Voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Como eu havia anunciado, estou recebendo aqui no nosso programa o pessoal da RD Pharma, que eles vão bater um papo com a gente, vai falar um pouquinho sobre a Covid-19, sobre testes que estão disponíveis lá. E muito importante ressaltar essa questão dos testes, que como eu comentava, nós tivemos uma mudança, né? De 2020 para cá até 2024, a Covid-19 ela vem sofrendo mutações, e essas mutações também modificam as formas que são feitos os testes, a forma que eles agem também no nosso organismo. E eu já recebo aqui a farmacêutica Rosimeire. Eu queria primeiramente que você explicasse para a gente essas transformações que estão acontecendo, até mesmo nos testes, né? Você trouxe vários ali, muito importantes, que podem até desafogar também a nossa saúde pública. Desde a pandemia, na sala de assistência farmacêutica, o teste rápido para o Covid, tá? Então, esse teste rápido para o Covid precisa se ter uma cautela. O que nós realizamos lá é o antígeno nasal. E para isso é importante a gente dar a orientação para o paciente que ele precisa saber que temos os dias para estar realizando. Ele pode ser realizado em pacientes sem sintomas? Sim, mas o ideal que seja realizado é a partir do segundo dia de sintomas, tá? Isso para o teste do Covid, o antígeno nasal. Mas o melhor dia para estar realizando o teste é entre o quinto e o sétimo dia. E a partir do oitavo dia já pode ser realizado o anticorpo, tá? Que é para ver realmente se ainda está com a presença do Covid ou se já saiu da fase aguda, que a fase aguda é quando ainda está com a doença, tá? Então, assim, pode ser realizado antígeno nasal até depois desse oitavo dia? Pode, como muitos médicos, eles sugerem que seja realizado o teste Covid nasal pela especificidade do antígeno, certo? Então, assim, mesmo realizando esses testes antígeno nasal, lembrando que temos também o teste de saliva, mas na farmácia, no momento, nós realizamos o antígeno nasal. E dentre outros testes que nós realizamos para que tenha um auxílio no diagnóstico do paciente, nós realizamos lá teste como da dengue, a presença para ver se tem o antígeno dengue, tem também o teste de anticorpo, certo? Então, assim, tem diferença entre o antígeno e o anticorpo? Sim, tá? E precisa saber a questão dos dias. A partir do segundo dia pode ser realizado, tá? Mas pode acontecer também, eu sempre... Olha aí que interessante. Também recebo aqui o Ronivaldo Chaves, ele que é o gerente da unidade. As pessoas têm procurado a RD, as pessoas têm conhecimento de que vocês têm toda essa gama de produtos aí para poder fazer esses testes? Sim, no momento já está tendo muitos propaganda, né? E agora nós passamos a adquirir, né, esses exames para facilitar também a unidade também de saúde. E Rosimeire, eu vou perguntar uma pergunta técnica para você, porque é o seguinte, a gente tem a dengue, ela é muito similar à Covid-19 em alguns sintomas, então isso também acaba, a pessoa fica confusa ali na hora, o que eu vou fazer, entendeu? Eu tô com dengue, eu tô com Covid, o que eu tô? Então esses testes você trouxe ali especificamente, todos eles ali, então vamos explicar um por um, vamos começar pelo primeiro lá, o que é esse teste PSA? Então, eu trouxe esses testes que nós realizamos lá na farmácia, tá? Então, vamos começar pelo teste antígeno prostático. Esse PSA é um antígeno prostático. Ele é realizado em homens acima de 40 anos, 45, para verificar se tem alguma alteração na próstata, certo? É um teste rápido, ele é realizado com a questão biológica, o sangue total, certo? Esse é o primeiro, né? Tem o segundo ali, é troponina. Esse é troponina cardíaca. Por que é importante a questão da troponina cardíaca? O paciente chega lá na farmácia com uma alteração de pressão arterial muito grande, um cansaço muito grande, uma dor abdominal, certo? Eu tô com uma dor no meu braço direito, braço esquerdo. Então, assim, é importante que a gente realiza, desde que ele já tenha uns hipertenso, tá? Então, a gente faz a troponina, que é um exame para ver se o paciente está infartando ou não, certo? Vamos ali, o terceiro é o dedímero. Dedímero. O que é um dedímero? Muitos pacientes, eles têm problemas de circulação sanguínea, certo? Então, assim, quando tem alteração na circulação sanguínea, pode dar no caso, a gente faz o exame, ele dá reagente ou não reagente. É o que eu explico. Nossos
testes lá que realizamos são testes rápidos, eles são testes qualitativos, né? Existem os testes quantitativos, que ele vai quantificar a quantidade, mas esses aí, quando dá um reagente na farmácia, a gente já orienta o paciente, vai para o laboratório, procura o médico, por quê? A gente está auxiliando num diagnóstico, pode ter uma trombose. Quando o COVID, principalmente a pessoa com COVID, tem muita alteração no dedímero, na circulação sanguínea, é um dos exames que mais altera, tá? Quando a pessoa está com Covid. Então, é importante realizar o dedímero? Sim, mas para isso você vai, primeiramente, saber realmente o que o paciente está sentindo, o que o paciente está apresentando, né? Então, é como eu falo, a gente não dá diagnóstico, porque quem dá o diagnóstico é o médico, a gente auxilia no diagnóstico do paciente. Tá? Então é importantíssimo na hora que você está descrevendo o que você tem, você falar tudo. Porque eu sei que tem pessoas que às vezes têm vergonha de falar, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com a diarreia. A pessoa tem vergonha de dizer. E pode ser um fator que ali é determinante para fazer o teste correto e ter esse diagnóstico, né? Isso mesmo, né, tá? E aí, como nós também trouxemos os testes da dengue, né? Como eu expliquei para vocês, lá nós realizamos os testes da dengue, o antígeno e também nós realizamos o anticorpo. Então, é muito importante, como você colocou, hoje nós estamos vivendo, não só aqui em Rondônia, mas no Brasil inteiro, a questão que temos uma endemia em questão de dengue, tá? Covid também. Então, só que muitas vezes eles estão confundindo, estão dando muita ênfase ao Covid, esquecendo um pouco da dengue. Por quê? São semelhantes os sintomas, mas para isso é importante a gente saber a questão dos dias, certo? De sintomas. Vai ter que realizar um teste de Covid, deu negativo, vamos realizar um teste para dengue, né? Então é importante. Os sintomas são muito semelhantes: dor de cabeça, dor nos olhos, a dor abdominal, desconforto abdominal, diarreia, tá? Então, assim, a dengue não dá uma coriza, né? Certo? Mas só que mesmo assim pode estar com Covid e também pode estar com dengue. Então, nós trouxemos aqui o teste da dengue, que é o antígeno, tá? E trouxemos também o teste anticorpo, que é onde ele vai apresentar realmente IgM e IgG. Se apresentou IgM, está com a doença. Apresentou IgG, já saiu da fase. Se tiver os dois, IgM e IgG, ainda está com a doença, certo? Essa IgM e IgG são os anticorpos, e isso existe para o Covid também? Existe os anticorpos para o Covid também. Então, é importante orientar bem a questão para o paciente, auxiliar bem na questão do diagnóstico, tá? Então, como a gente estava falando, esses testes rápidos que foram liberados para a farmácia estar realizando, ajuda muito na questão da saúde, porque o paciente chega na farmácia, realiza um teste, a gente já orienta, vai para o hospital, vai ao médico, por quê? Já chega com o resultado. Às vezes, quando ele chega lá no hospital, ainda tem que esperar para fazer o exame, e você faz um teste rápido, chega lá, o médico já vai em cima disso, né? Ele vai avaliar outros sintomas, mas pelo menos já adiantou. Já foi pré-diagnosticado, né, com o que ele tem, então isso facilita, né? E a questão da confiabilidade, a questão da sensibilidade, a questão da exatidão no resultado, igual eu falo, são 99,9%. Tem que, às vezes, o médico pede para repetir? Pede, mas isso já adiantou meio caminho andado do paciente, né? Sim. Então, assim, às vezes a demora no tratamento também é um risco. Então, eu falo, é importante esses cuidados. E temos também o teste da hepatite, certo? Que é o antígeno da hepatite B. É importante fazer? Sim. É um auxílio de diagnóstico onde ele vai procurar vai procurar o médico vai procurar fazer outros exames também, certo? E a gente tem um que é primordial, a vitamina D, tá? Muitas vezes o paciente, mas eu tomo sol. Só que o que acontece? Toma sol que a gente muitas vezes não está sintetizando a vitamina D no organismo. A nossa vitamina D, ela é considerada a pílula da felicidade, porque ela auxilia até na questão do humor, imunidade principalmente, certo? Então, assim, tem muitos pacientes que são ansiosos, mas aí primeiramente a gente orienta. Como é que está a sua vitamina D? Tá? O normal da nossa vitamina D tem que estar entre 30 a 60. Para os jovens, uma vitamina D de 17 é muito baixa. Então, você pode ver, não só os jovens, mas todos nós temos uma ansiedade. Então, quando a vitamina D está muito baixa, essa ansiedade ela pode estar aumentando. Muitos tratamentos que os psiquiatras fazem, eles auxiliam a vitamina D junto para melhorar a questão de humor, certo?
Olha, então isso é importantíssimo. Então eu sempre falo, a vitamina D é a vitamina da essencial, felicidade, né? é essencial. Mas muitas vezes o pessoal, mas eu tomo muito sol, mas às vezes não é suficiente, certo? Como que é esse sol, né? Você tá andando no sol para Tá ir trabalhar, você tá trabalhando, trabalhando, então tudo isso mesmo. implica, né? E aí eu trouxe um outro também que a gente realiza lá, que esse é o antígeno da proteína S do Covid. O que significa isso? Ele é um anticorpo para verificar se realmente você está imunizado ou não. Olha que Quando que se interessante. realiza esse teste? A partir do momento que você saiu do Covid, a 15, 20 dias do Covid, você pode estar realizando. Ele é realizado também para verificar se a vacina realmente imunizou o paciente ou não. Se o paciente está imune ou não, certo? É E bem deixa eu legal. te perguntar, no caso de uma pessoa, por exemplo, que ela não apresenta sintomas, ela pegou a Covid e ela nem sabe que ela pegou. Isso também funciona ou não? Só para aqueles casos que apareceu, ela teve sintoma, às vezes até ficou internada, enfim. Muito importante essa pergunta, porque eu queria ter falado para vocês, porque muitas vezes o paciente não apresenta sintomas nenhum e vai realizar o teste de Covid e ele está com Covid, você entendeu? Os assintomáticos, os assintomáticos. né? E no caso da proteína S, o que acontece? Pode acontecer sim. O paciente lá fala, eu quero fazer um exame para ver como é que está a minha vacina, se eu estou imunizado ou não, né? Ah, eu nunca vacinei, mas eu quero ver se eu tive Covid ou não. Aqui dá para apresentar se ele está com anticorpos ou não, entendeu? E esses testes, eles podem ser aplicados em crianças ou é só para adultos? Esses testes, eles também podem ser realizados em crianças, tá? São testes rápidos e aí, dependendo do resultado, aí o médico vai avaliar se ele vai pedir um teste quantitativo em questão de quantidade, em questão de anticorpo, de antígeno, tá? Então, deixando claro, os testes realizados nas farmácias são testes rápidos. Testes rápidos. Olha aí, é uma grande, né? Qualitativo, né? E não quantitativo, porque existe a diferença entre o qualitativo e o quantitativo. O qualitativo, ele vai te dar se está reagente ou não. O quantitativo, ele vai te dar em quantidades que está o antígeno, em quantidade que está o anticorpo, certo? Olha aí que bacana. E Ronivalda, a RD Pharma, ela vem sempre atualizando, né? Tudo que tem de novidade vocês trazem, vocês também acompanham a saúde pública afinco, entendeu? Assim, tem outras que estão aí no mercado, mas que não fazem esse papel de trazer, de divulgar, de ter essa massificação de um assunto tão importante, né? Principalmente a dengue, que é o que a gente está mais falando no ano de 2024. Nós começamos desde o primeiro dia de 2024 falando sobre dengue, falando sobre aumento de casos, preocupação em todo o nosso país. Exatamente. A RD, ela se preocupa muito em relação à saúde, né? Então, nós temos tudo que tiver de inovação para facilitar aos nossos clientes. A gente vai estar trabalhando para isso e qualificando também todos os profissionais para estar realizando esses exames com muita segurança. Quero agradecer a participação de vocês, reforçar o convite a toda a população de Vilhena. Para quem ainda não conhece o trabalho da RD Pharma, ir lá, fazer o teste, que muitas vezes aqui você já pode ter um pré-diagnóstico do seu tratamento. Isso, verdade, né? Então, pode... Gostaria só de deixar, nós temos 3 unidades aqui em Vilhena, né? A gente tem uma aqui na Avenida Paraná, temos aqui na Major Amarantes, no número 3008, próximo ao Banco Basa, e temos a nossa unidade aqui, que é a Marcos Henrique, no Sinal, que é mais conhecido. Então, todos os profissionais tem todos os exames na loja e os profissionais todos adequados para realizar. Quero agradecer também a sua participação, sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Então, tá, nós também, a equipe da RD Pharma, a gente agradece e podem estar contando com a assistência farmacêutica, tá? Que é uma assistência farmacêutica que se preocupa com a saúde do paciente, tá? Então, nós, profissionais, também estamos sempre se qualificando, realizando os cursos, tá? Que a RD nos proporciona, isso é muito importante para cuidado da saúde do paciente, certo? Olha aí que bacana. Então, para você que está nos assistindo, vocês viram ali especificação de cada um dos testes. Então, é sempre importante você cuidar, você procurar e você consegue ter acesso fácil aí lá na RD Pharma.